Meu nome é Marilena, sou membro da comunidade Canção Nova. E para mim, neste 2 de janeiro de 2016, é maravilhoso poder estar com vocês. Claro que é desafiante ao mesmo tempo. Para mim, que sou membro da comunidade já há alguns anos, e durante muito tempo eu vivi a experiência de trabalhar nos bastidores, atrás desse palco, embaixo, realizando coisas muito normais da organização de um evento. Então, para mim, estar aqui hoje com vocês é uma grande alegria, porque eu vejo que é o cumprimento da vontade de Deus na minha vida na Canção Nova, que eu seja de fato um instrumento agradável a Deus e aos meus irmãos. Quero mandar um grande abraço e dizer aos meus irmãos que estão trabalhando, aos colaboradores da TV Canção Nova, da rádio, do portal, do call center, de toda essa estrutura da Canção Nova, que cada um de nós, na sua particularidade, quem está aqui embaixo, quem limpa, quem cuida da segurança, os ministros de música que estão aqui também, todos nós fazemos parte desta grande companhia de pesca que é a Canção Nova, para proporcionar momentos como esse. Momentos tão ricos que nós já tivemos pela manhã com a adoração Santíssimo, depois a belíssima pregação do Padre Paulo Ricardo. E agora eu que vou aqui partilhar com vocês a minha experiência com Deus na Canção Nova. O tema que foi me proposto está 1 Coríntios 3, de 1 a 3. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Precisamos ser homens espirituais. Sem dúvida nenhuma, o Padre Paulo Ricardo já nos deu um grande caminho, já nos deu grandes pistas, já nos disse até como a gente deve se comportar em 2016. E para mim hoje falar para vocês dessa realidade de sermos homens espirituais, eu vou dizer de algo que eu experimento também na Canção Nova. Como eu disse a vocês, eu sou membro da comunidade Canção Nova já há algum tempo, consagrada. Mas estar aqui hoje, falando e partilhando com você que está aqui, você que está na rádio, você que está na internet, você que em tantos lugares longe daqui vem a Canção Nova e escutam a Canção Nova, é dizer para você que Deus respeita cada um de nós no seu tempo. Deus respeita os passos que nós damos a cada dia. Porém, Deus nos sugere, Deus nos convida, Deus nos convoca todos os dias a dar uma resposta nova. Por isso que para mim esse tema ele é muito propício para o início de ano. Precisamos ser homens espirituais. E é muito para nós que vivemos essa espiritualidade da renovação carismática, que participamos de grupo de oração, ou talvez não, talvez você veio aqui a primeira vez num encontro tão carismático assim na Canção Nova. Eu digo a vocês que Deus nos quer cada vez mais humanos para nos tornar cada vez mais espirituais. Deus trabalha a partir da nossa humanidade. Padre Paulo veio falando para nós da realidade de Santa Teresinha. Como ela era, como foi o seu caminho dentro do Carmelo, como foi o seu processo de amadurecimento espiritual. E cada um de nós pode fazer esse caminho. Mas nós corremos um grande risco quando nós fazemos parte da renovação carismática católica. Nós confundimos muitas coisas. E muitas vezes nós fazemos uma leitura errada da realidade de sermos homens e mulheres espirituais. Ou rezamos demais ou rezamos de menos. Ou fazemos leituras imaturas da realidade espiritual. E Deus nos quer num caminho, no passo que você dá. Talvez o passo que você dê hoje não é o que eu dou. Talvez o passo que eu dou hoje não é o passo que eu dava o ano passado. Esse ano eu preciso dar passos mais largos, mais maduros em relação à minha vida com Deus. Então esse convite que está na carta de São Paulo aos Coríntios, que diz sermos homens espirituais, quer dizer para mim e para você que é possível. Porém,
a gente não pode caminhar em duas estradas ao mesmo tempo. Você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aqui, já de início desta minha partilha com vocês, eu digo: meus irmãos, nós temos que decididamente tomar um rumo na nossa vida. Se somos homens e mulheres de Deus, precisamos comportarmos como tais. Precisamos ter esta coragem que o mundo hoje tanto necessita, de homens e mulheres que querem santidade, de homens e mulheres que têm a coragem de nadar contra a correnteza e de ir contra as ideologias mundanas. Não significa que nós vamos sair do mundo, mas nós vamos santificar as realidades do mundo de hoje. Isso é possível? Claro que é possível. Quantos santos a gente lê histórias belíssimas, de santos aparentemente para nós normais. Não sei se você já ouviu falar de Santa Gianna Beretta-Molla, uma santa italiana, casada, mãe de filhos, casada com um homem que era engenheiro. E o interessante, essa santa ela é super atual. Ela é tão atual que tem vídeos dela brincando com os próprios filhos. E se santificou assim. Santificou-se porque antes dela se casar, ela já era uma jovem de Deus. Ela já correspondia à Eucaristia que ela comungava, ao terço que ela rezava. Será que nós estamos correspondendo de fato ao Deus que nós proclamamos? Por isso este convite hoje para nós precisa ser, eu digo a você, saia deste acampamento com decisões concretas. E faça projetos que você viva. Não faça projetos que não será possível vivê-los, que não será possível concretizá-los. Você sabe a realidade da sua família, você sabe até a sua realidade paroquial. Então não adianta você querer fazer um plano que está fora do seu ambiente. Você vai se frustrar e não vai viver. Mas dentro da tua realidade, que planos você pode traçar para 2016? Que direção você pode traçar para ser muito mais um homem e uma mulher do Espírito? Um homem e uma mulher que tenha coragem de ser sinal de Deus, fermento na massa. E aqui eu quero dizer a vocês, eu vou ler agora essa passagem de Coríntios, e quero partilhar com vocês coisas muito concretas do nosso dia a dia. Quando a gente lê a carta de São Paulo aos Coríntios, a gente percebe que São Paulo está catequizando aquela comunidade de Corinto. Ele está catequizando aquele povo que estava começando a fazer uma experiência com o cristianismo. Estava conhecendo a realidade de Deus. Estava conhecendo a realidade de Jesus. Então está em 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais. Tive de vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, de acordo com vossa capacidade. E nem atualmente sois capazes de tomar alimento sólido, pois sois ainda carnais. As rivalidades e contendas que existem no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de modo humano apenas? Numa outra tradução diz que vocês ainda vivem nas contendas e bisbilhotices entre vós. São Paulo está dizendo de uma coisa concreta. São Paulo está dizendo de uma realidade que ele via. Isso não significa que aquela comunidade não queria ser de Deus. Queria. Mas ele trabalhava a verdade deles. E eu pergunto a cada um de nós. E aqui eu quero perguntar a todos os meus irmãos consagrados na Canção Nova. E nós? E você que é o ministro de música? E você que diz que é carismático? Como você vive a sua vida no teu dia a dia? Como é que você procede no seu viver diariamente onde você está?
Desculpa lembrarmos a todos nós, num encontro, num acampamento, com tanta oração, com tantas pessoas que vêm para rezar, a gente encontra um ambiente propício, sim ou não? Sim, um ambiente propício. Tudo bem que existem pessoas que vêm aqui procurando uma cachoeira, né? Cachoeira Paulista, aí vem passar o final de semana querendo uma cachoeira. Mas aí encontra uma cachoeira de graça do Espírito Santo. E é isso que Deus quer nos dar nesta manhã. Então aqui é um lugar propício. Mas você não vai ficar aqui. Você vai precisar voltar para casa. Eu não vou ficar pregando o tempo todo e nem rezando o tempo todo. Eu vou ter que viver coisas concretas da minha comunidade Canção Nova. Eu vou ter que encarar situações reais da comunidade Canção Nova. De pessoas, de situações de trabalho, de missão, da realidade dos meus irmãos, realidades bonitas, realidades felizes, mas realidades desafiantes. E nesta hora a gente precisa fazer valer esse ser espiritual, esse ser de Deus. E aqui, meus irmãos, concretamente dizendo, quando este convite de São Paulo, esse trabalho que São Paulo fez com aquele povo de Corinto, talvez Deus está fazendo com você desde o dia que você chegou aqui. Alguns chegaram na terça, outros na quarta. Você foi chegando na Canção Nova. Você foi chegando neste acampamento. Talvez você esteja até em casa e diga para mim, mas eu não cheguei. Não foi possível chegar. Mas você está e Deus chega aí onde você está. Então eu quero dizer a mim e a você, nós não podemos mais nos desculpar com os limites dos outros, sem encarar os nossos próprios limites. Muitas vezes nós nos escondemos atrás dos outros. Quem você é quando ninguém te vê? Quem você é quando você enfrenta uma fila de banco? Quem mora na Grande São Paulo, quando você pega o metrô, segunda-feira, metrô da Sé, abarrotado. Quem você é lá? Quem você é quando vai ao supermercado? Quem você é quando você vai para o trabalho? Quem você é quando você está na sua faculdade? Nós precisamos ser verdadeiramente quem somos quando ninguém nos vê. Porque Deus nos vê sempre. Porque Deus nos vê sempre, meus irmãos. E aqui este caminho, se você me disser assim, mas como eu faço para ser então um homem espiritual? Faça valer a oração que você tem feito. Faça valer a missa que você tem vivido. Talvez lá na sua paróquia, no seu bairro, no seu trabalho, o único evangelho que vai chegar até as pessoas que estão perto de você é você. E muitas vezes nós precisamos ter a coragem de proclamar o evangelho sem proferir palavras. Isso é possível. Eu sempre gosto de relatar um pouquinho. Obviamente eu não vou relatar tudo aqui, mas um pouco da minha história. Ontem, quando eu ouvi o Dunga falar da história dele, eu fui me recordando também da minha história. Eu nem sempre fui assim. Eu nem sempre fui de Deus com os meus atos. Mas eu sempre pertenci a Deus, porque nós somos filhos de Deus. Mas eu nem sempre fui assim. Eu fui uma jovem muito revoltada. Revoltada com a minha vida, revoltada com a minha família, revoltada com a história dos meus pais, revoltada com a política do Brasil, revoltada com as injustiças no Brasil. Eu sempre fui meia revolucionária onde eu morava. Detestava ver injustiças, mas queria viver as coisas sempre no humano. Já vivi experiências no início da minha juventude de trabalhar para fazer o bem às pessoas em favelas, mas puramente por fazer. Não vivi uma experiência.
Mas algo sempre me chamou a atenção na minha casa. A minha mãe, sempre quando eu chegava, de qualquer fosse a situação à noite, a minha mãe estava em um cantinho da minha casa, rezando o terço aos pés de Nossa Senhora Aparecida. E eu achava aquilo uma perca de tempo. Eu dizia, meu Deus, o que ela faz passando essas bolinhas? Que era o terço que ela rezava. E tipo, todo dia ela reza e todo dia aqui em casa o cenário é o mesmo. Problemas de dívidas, problemas de dinheiro, problemas de falta de trabalho. Não muda nada. A minha mãe não falava muita coisa. Mas a minha mãe era de Deus. A minha mãe é de Deus. Então, os gestos da minha mãe eram sempre os mesmos. Quase que como uma repetição. E se hoje eu falo a vocês, se hoje eu já estou na comunidade Canção Nova há alguns anos, consagrada a Deus na Canção Nova, é porque daquela maneira tão simples, tão eficaz, tão verdadeira, a minha mãe me mostrou que Deus é real. Deus é real. Apesar que ali eu não via um Deus real. Poxa, que Deus real é esse que na minha casa tudo dá errado? Na minha casa nada dá certo. Eu não tinha essa consciência de ser uma mulher espiritual. Fui para o encontro de jovens a contragosto, depois de uma sexta-feira de ter participado do baile das bruxas. No sábado de manhã eu fui para o encontro de jovens, alguns anos atrás, em 1995, em janeiro de 1995, e ali naquela manhã, naquele dia, o convite do pregador era: você precisa responder a Deus, se você quiser, mas eu te convido, ele dizia, dar uma chance a Deus. E naquela manhã eu disse, então tá bom, se esse Deus existe mesmo, eu vou dar uma chance para ele. Olha que petulância. E Deus agiu, e Deus fez, e Deus entrou no meu coração. Mas não foi de imediato, não. Não foi dali que eu me tornei uma mulher super espiritual, que falava brandamente, que não brigava mais. Não, não foi assim não. Não foi instantâneo. Não foi um passe de mágica. Foi um caminho. É um caminho. Tem sido um caminho. E a cada passo eu percebo que eu preciso ter maior consciência do caminho que eu devo fazer, para me tornar de fato esta mulher espiritual. Sabe como a gente reconhece a maturidade de um homem e de uma mulher do espírito? Nas suas atitudes. Nas suas atitudes. Uma mulher e um homem de Deus vivem a experiência de concretizar esse ser de Deus em atitudes pequenas, atitudes que talvez pareçam assim, ninguém está vendo, aquilo não é meu, se eu pegar ninguém está vendo. Se eu falar mal de uma pessoa aqui no trabalho, vou falar de uma pessoa lá da minha casa, ninguém conhece essa pessoa, mas você conhece. Como nós gostamos de ter boa fama, não é verdade? Eu pelo menos gosto de ter. Não ser uma pessoa afamada, mas uma pessoa que as pessoas falem bem. A gente precisa querer para o outro o que nós queremos para nós de bem. Isso é ser uma mulher e um homem que buscam o céu, que buscam uma vida interior, que buscam uma vida em Deus. E a gente aprende, meus irmãos, nessa caminhada com Deus, que nós somos irmãos. O outro é tão importante quanto eu. O outro é tão valoroso, é tão precioso para Deus quanto eu. Independente, como o padre Paulo hoje de manhã disse para nós, Deus não escolhe por raça, por cor, por língua. Mas Deus escolheu você nesta manhã para estar aqui, escolheu a mim para partilhar com você. Por que será? Por amor.
simplesmente para dizer para mim e para você: olha, vale a pena insistir nesse caminho, vale a pena insistir nessa direção de ser de Deus, nessa direção concretamente que você vive, de ser um homem, uma mulher muito mais de Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós nos arrependemos por aquilo que nós não fizemos, aquilo que nós não fizemos de bom para alguém. Como a gente sente quando alguém da nossa família morre, vai embora? A gente tem a lembrança, a gente tem as experiências, mas a gente não tem mais a pessoa. Mas às vezes a gente perde tempo por demais, por querer provar para as pessoas que elas têm que ser de Deus, falando, e a nossa vida traduz o quê? A nossa vida traduz o quê para essas pessoas? A nossa vida precisa traduzir aquilo que nós rezamos. E aqui eu digo a você, eu digo a mim, que sou a primeira que escuto a minha própria voz: não vale a pena a gente tentar se enganar. Não vale a pena a gente viver uma vida de enganação. Porque uma hora ou outra a verdade vem à tona, e às vezes é tarde demais para algumas coisas na nossa vida. Então aqui eu quero dizer a você e convidar mesmo a você: o que ainda hoje, nesse 2 de janeiro de 2016, o que ainda hoje você precisa deixar? Quem ainda hoje você precisa fazer um caminho de perdão? Quantas vezes a gente faz essa oração para Deus: ai meu Deus, me dá a graça de ser uma pessoa paciente, eu preciso ter paciência. Aí Deus dá para a gente oportunidade de paciência, a gente chuta tudo. Já aconteceu isso com você? Comigo já, muitas vezes. E é nessa hora que a gente tem que se recordar da oração que nós fizemos, rezando e pensando muito na nossa realidade. Eu penso que muitos de nós ainda vivem a experiência igualzinho o povo no deserto. Esperava o Messias que ia eliminar todos os problemas. Era assim que eles esperavam o Messias. E de repente veio o menino. Nasceu para nós o Salvador, ali da Galileia, daquele lugar tão simples. E que ele disse que não ia abolir a lei, mas que ele ia praticá-la. Então nós queremos muito que Deus resolva os nossos problemas, mas nós muitas vezes não queremos viver o que Deus pede, o que Deus quer, o que Deus insiste com a gente, o que Deus está nos dizendo nesses acampamentos. Quantas coisas eu imagino que Deus já falou para você nesses dias aqui de acampamento na Canção Nova. E concretamente, será que nós estamos igual ao povo de Coríntios? Tomando leite porque não somos capazes ainda de comer alimento sólido. Ainda somos, diz ali, né, na carta de São Paulo, diz: ainda sois crianças na vida com Deus. Isso aqui não pode ser para você um fardo ou um mal. Meu Deus, o bonito é nisso, você se reconhecer: eu estou nessa fase. O Andrezinho e a Magda acabaram de ter a graça do nascimento da Miriam, nossa sobrinha, acho que é a mais nova. E a Miriam é um bebê, né, Andrezinho? A Miriam se alimenta do leite materno. É uma criança. O André e a Magda também já passaram por essa fase de se alimentar do leite materno. Mas hoje já são grandes, hoje já são adultos. Então nós precisamos ter esta consciência deste caminho a ser feito para buscarmos de fato uma vida concreta com Deus. E Deus não quer transformar assim, mudar e tudo, acabou, você não é mais aquela pessoa que você era. Deus quer purificar o que precisa ser purificado.
Eu vejo na minha vida, nesse tempo de caminho com Deus, nessas lutas que nós vivemos, porque a gente tem regras aqui na Canção Nova, graças a Deus. Senão a gente era uma bela ONG. Nós temos princípios de vida que precisamos viver, precisamos corresponder. E não é que a gente tem um chipzinho aqui, não, que passa lá, daí um monitor e as pessoas ficam vendo o que a gente está fazendo. Não. Nós temos cada vez mais que criar essa consciência que eu sou consagrada, e por isso eu preciso corresponder como consagrada. E aqui eu quero dizer para tantos jovens e tantas meninas e rapazes que estão no nosso acampamento: tenha coragem de se comportar como um jovem cristão. Um jovem cristão, no seu vestir, no seu se relacionar com as pessoas, no seu comportamento. Isso não é piegas. Não, isso é possível. Isso é possível. Sermos de Deus totalmente. E aqui eu digo, você ser de Deus totalmente não significa que você vai usar um hábito, como eu vi algumas irmãs aqui de hábito. Estão ali as irmãs no meio de nós. Nós na Canção Nova, por exemplo, não usamos hábito. Mas a minha roupa precisa ser muito mais do que algo aparente. O meu coração precisa ser habitado por Deus, precisa ser lugar da habitação de Deus. Isso é um caminho de vida espiritual. Isso é um caminho que Deus está pedindo a mim e a você. Quando diz, o tema da minha pregação é: precisamos ser. E quando a gente precisa, é porque algo falta em nós. Então nós precisamos ser homens e mulheres do Espírito, como nós rezávamos antes de eu chegar. Estava ouvindo vocês rezarem, cantarem. Mas para Deus, meus irmãos, habitar aí dentro de nós, nós precisamos tirar o que impede a habitação de Deus. Tirar o que impede. Tirar o que não combina. Não combina. É bonito vir aqui, rezar, ouvir as pregações, participar dos shows. É maravilhoso. Mas isso aqui tem um prazo para acabar. Acaba domingo à tarde. Depois você vai ter que descer a montanha. E lá na sua casa, que resposta você vai dar? Talvez para o cenário caótico que você vai encontrar. A mesmice que você vai encontrar. A gente não pode, nós não podemos sermos pessoas que hoje quero, amanhã não quero. O que eu entendo do meu pequeno modo de entender aquilo que Deus está dizendo para nós em Coríntios, é que São Paulo insistia com eles, porque era uma comunidade complicada. Não sei se na tua paróquia tem problemas, dificuldades com os coordenadores, com os ministros de música, ministro de Eucaristia, coordenador da catequese, coordenador da pastoral. Eu não sei se você tem problema lá. Mas aqui, de quando em vez, o meu mundo comunitário, eu compreendo que eu tenho problemas. E que aí eu preciso ter a coragem de dar uma resposta de Deus. Uma resposta de Deus. Como se consegue isso? Dar uma resposta de Deus? Sendo de Deus. Rezando, como o Padre Paulo nos disse. Não há um caminho, meus irmãos, para a vida espiritual sem oração. Não há um caminho para Deus sem a oração. Não há um caminho para a santidade sem um caminho de oração. E oração aqui eu digo a você. Você que é casado, você que tem tua vida, você que é jovem, que tem a sua faculdade, não é desistir da sua faculdade e ficar 24 horas adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. Existem vocações para isso, obviamente. Mas lá onde você está, rezar também com a sua vida. E viver bem cada momento. Como é que nós temos nos comportado, por exemplo, na participação da Santa Missa? Como que nós vamos à Santa Missa? Como que nós comungamos o corpo e sangue de Cristo?
Como é que nós nos comportamos quando nós recebemos o Senhor dentro de nós? Como nós nos comportamos quando vamos a uma capela adorar Jesus, o Senhor, ou rezar o nosso terço, ou fazer nossa meditação da palavra? Como nós nos comportamos? Aí está o lugar que nós precisamos encontrar dentro de nós, que precisa agora ser mais de Deus. Um homem, uma mulher espiritual se reconhece pelas suas atitudes. E quais têm sido as nossas atitudes? Quais têm sido as nossas respostas a tantas realidades que nós enfrentamos? Olha, eu entendo que o nosso Brasil, eu já tive a oportunidade de viver uma missão fora do Brasil. É uma experiência muito bonita ser missionária fora do Brasil. Mas uma coisa que encanta a nós brasileiros: nós somos um povo feliz. Nós somos um povo alegre. Nós somos um povo entusiasmado. E para mim era tão assim, eu questionava tanto quando eu ia nas missas, em outros lugares, que eu via assim um povo, parece tão triste, parece sem entusiasmo. E eu me recordava muito da minha casa, da minha família, do nosso povo, que tem sempre uma esperança, que tem sempre um entusiasmo para começar de novo. É natural da nossa gente, é natural de nós. E eu ficava pensando, meu Deus, a gente tem algo precioso. Mas nós corremos um grande risco também de viver só na euforia. Só na euforia. Às vezes nós precisamos silenciar, aprender a parar, para ouvir de fato as direções de Deus. Onde Deus me quer. É muito importante para nós que dizemos sermos de Deus. Onde Deus não nos quer. Onde Deus não me quer vivendo, onde Deus não me quer frequentando. Meus irmãos, nós não podemos ser cristãos de fachada. Nós não podemos ser cristão de carteirinha de encontros, de coleção de crachá de encontros, de coleção de fotos de encontros. Não. Nós precisamos ser pessoas encontradas com Deus. E que esse encontro com Deus nos faz dar uma resposta diferenciada. Olha, quando a gente lê a história de São Paulo apóstolo. Gente, ele era contra o cristianismo. Ele vivia à margem e vivia perseguindo. Deus utilizou. Como eu disse a vocês, eu não tinha experiência com Deus. E diga você, não estou pronta? Há um caminho enorme para seguir. Há uma estrada enorme que eu tenho que ter a coragem de todos os dias fazer de novo. Fazer novamente. Começar novamente. Mas algo dentro de mim é muito concreto. Eu tenho certeza que Deus está perto. Quando ainda não vejo. Quando ainda não sinto. Eu tenho uma certeza de alma enorme. Deus está perto. Vocês acham que foi fácil atender o convite do Eventos para estar aqui? É desafiante. Mas eu pensava, Deus me chamou. Deus me convocou. E eu vou corresponder. A que Deus está te convocando? Para que Deus tem te chamado nesses dias? Ser um homem ou uma mulher do Espírito é ter a coragem de dar uma resposta de Deus nas situações da vida. De Deus quando alguém não nos compreende. De Deus quando alguém não quer até o nosso amor.
De Deus quando alguém não vai muito com a nossa cara. Se colocar ali como um homem ou uma mulher de Deus. É bonito ver o caminho. Você chegando na sua casa, eu até te convido, faça a meditação de todo o livro, a carta de São Paulo aos Coríntios. Perceba o caminho que ele foi fazendo com aquele povo. Em que estágio você está? Começando, maravilha. Começa direito. Começa certo. Já está num caminho, já está numa maturidade, dê continuidade. Dê continuidade ao caminho que Deus te colocou. Mas seja verdadeiro com você mesmo. Seja concreto com você mesmo. O que hoje Deus já te pediu desde a adoração? Desde aquilo que nos falou o Padre Paulo. Imagina se Santa Teresinha tivesse desistido dela mesma. Imagine se eu tivesse desistido de mim mesma, ou a minha mãe tivesse desistido de mim. Onde eu estaria? Provavelmente não aqui. Porque eu sou uma jovem também que já tentou o suicídio. Nós precisamos ter a coragem de dar essa resposta real da nossa vida. Uma resposta verdadeira. E eu creio, meus irmãos, e sempre acreditei nisso. Quando a gente está em Deus, apesar dos abalos, apesar das dificuldades, a gente segue em frente. Nós nos tornamos esses homens e mulheres espirituais que diz São Paulo. E por que ele diz que eles não conseguiam ainda receber o alimento sólido? Porque entre eles ainda tinha contendas. Vai dizer uma outra tradução, entre eles ainda havia os ciúmes. Quantas contendas a gente tem na nossa casa? Na nossa paróquia? Na nossa comunidade? Canção Nova? Nas nossas frentes de missão? Em outras comunidades católicas? Na vida religiosa? Né, irmã? Até no eremitério, quantas contendas nós temos? Quantos ciúmes nós temos ainda? Nós precisamos fazer este caminho de deixar. O Papa Francisco, desde que ele assumiu o seu pontificado, ele tem falado muito para nós, que nós precisamos banir do meio de nós as bibliotices, as fofocas, o falatório, o falar demais. E aqui eu te dou um conselho. Se você não tem um bem para falar da pessoa que está perto de você, não fale nada. Se não tenho bem, não falo. E quando eu tiver algo para falar, que talvez até uma correção fraterna, e aqui vale para nós, que nós tenhamos a coragem de corrigir fraternalmente o nosso irmão. Se dentro do meu coração, a minha intenção é o melhor para o outro, então eu corrijo. Então eu dou uma dica. Olha, isso aqui não seria muito bom você fazer assim. Olha, isso aqui poderia fazer diferente. Mas muitas vezes nós queremos comandar a vida do outro, uma vida que não tem comando. A nossa vida não tem muitas vezes comando, e eu quero comandar a vida do outro. Não dá, não funciona. E não é assim que Deus nos quer. Deus nos quer num caminho de cada vez mais este encontro com Ele, adequar a nossa vida nas adequações de Deus. Por isso que eu já disse que não dá para a gente fazer dois caminhos. Nós não podemos pegar dois caminhos. Você não faz duas viagens ao mesmo tempo. Vai de carro e vai de ônibus. Vai de ônibus e vai de avião. Não vai.
Você vai fazer ora uma viagem, ora outra. Precisa tomar direção. Mas antes de nós queremos falar para o outro que direção ele deve tomar, vamos ter a coragem de nós tomarmos uma direção da nossa vida. A gente tomar essa atitude bonita. Quantas vezes a gente percebe, nossa, você viu aquele discurso do Papa? O Papa falou. Você viu aquela pregação? Nossa, o padre arrebentou na pregação. Você viu a homilia da missa do virado de ano na Canção Nova? Meu Deus, nunca vi o padre Roger Luiz rezar assim, pregar o evangelho assim. Você viu o show na Canção Nova? E a resposta que você vai dar desta beleza que você escutou, qual é? Qual é? A resposta que a nossa vida tem que dar depende de nós. Depende de mim, depende de você. Depende da nossa decisão. E aqui eu falo para você e te faço um convite. Tira a tua vida do automático. Pega ela nas mãos novamente. Tira a tua vida do automatismo. Tira a tua vida da rotina. Ah, eu já sei que é assim. Então eu vou à missa da hora, eu vou rezar da hora, eu vou meditar o texto da hora, eu vou adorar da hora. Tira. Eu estou pedindo a você, e estou até te convocando, tenha coragem de tirar a sua vida disso. Coloque-se em Deus, vivendo o novo de Deus para você hoje. Quantos de nós, quando vai virar o ano, pegamos as nossas cadernetinhas e começamos a fazer o nosso programa de vida para 2016? Faz tudo de novo. E muitas vezes esquecemos que no ano passado nós éramos convictos de tantas coisas, nós tínhamos feito tantos planejamentos e talvez não concretizamos. Retoma, mas coloca ali o que você poderá viver, o que você será capaz de viver. Porque caso contrário, desculpa, chega ao final do ano e você está cansado, não tem entusiasmo, está frustrado, porque não chegou à meta. A nossa meta é o céu, a nossa meta é a santidade. Só que se a partir hoje for avaliada por Deus, talvez eu não passe. Há muito que caminhar ainda, mas eu não desisto não. Começo de novo. Esse ano nós temos uma oportunidade única no nosso mundo católico, que é o ano extraordinário da misericórdia. Deus está dando uma chance para mim e para você voltar para Deus, voltar para as coisas do alto, voltar para as coisas que dizem de um homem e de uma mulher do Espírito, dizem de um homem e de uma mulher que se deixa moldar por Deus, se deixa moldar pela graça. E eu peço que o Ministério de Música se posicione, por favor, porque nós vamos rezar. E eu digo a você, não reze pelos outros, reze por você. Tenha coragem de assumir em que grau você está nessa vida com Deus. O que você precisa deixar. Você que vem aqui e fica um pouco, e vai para cima e volta, e desce, e vai para o show, e vai para a missa, e vai para a adoração, e fica numa pregação, e vai. Entra nesse tempo. Permita que esse tempo, que é muito mais do que concretamente nós podemos tocar, permita que esse tempo também te coloque ali dentro. Gente, Deus faz inúmeras tentativas de nos convencer a sermos dele, de todas as maneiras.
Deus vai nos colocando no caminho. Deus vai nos cercando de amor. Não queira ser um homem espiritual como alguém que você vê, como um padre Paulo Ricardo, como o Monsenhor Jonas, como tantos outros. Não. Queira ser o homem espiritual que é você, a mulher espiritual que é você. Nessa realidade. E sabe o que é bonito? Que Deus trabalha a partir da minha verdade. Meus irmãos, qual é a nossa verdade? Qual é a verdade que tem habitado o nosso interior? Qual é a verdade que tem habitado as nossas mentes? Qual é a verdade que tem habitado a nossa consagração para aqueles que são consagrados? Na Canção Nova e em todas as outras comunidades católicas, na vida religiosa, na vida dos sacerdotes. Qual é a verdade que habita a nossa história? Qual é a verdade que habita as nossas conversas? Qual é a verdade que habita os nossos gestos nas nossas casas? Quantos de nós, com dificuldades de relacionamento com os nossos pais, os filhos, marido e mulher? Quantos de nós com dificuldade de relacionamento com os nossos superiores, com as nossas autoridades? Deixa eu dizer a você, nesta manhã, neste fim de manhã, deixa Deus ser a autoridade que Ele deve ser na sua vida. Deixa Deus entrar ali, como entrou na vida de tantos. Mas você pode dizer para mim, mas se eu estou sentado aqui, porque Deus já entrou na minha vida. Mas deixa Ele entrar de forma nova. Deixa Ele entrar de novo, como da primeira vez. Como aquele dia que você encontrou com Ele. Como aquele dia que você, como eu, aquela manhã daquele sábado, depois de ter passado a noite inteira cultuando as bruxas, eu entendi naquela manhã que eu precisava de Deus, que eu preciso de Deus. E é assim que eu vivo a minha vida na Canção Nova. Uma certeza enorme que eu tenho: Deus me criou para a eternidade, mas não me criou sozinha. Deus criou você para a eternidade. Deus criou a gente para habitar no céu. E habitar no céu, meus irmãos, é ter essa coragem de fazer a peregrinação nesta vida. Não sei se você teve a oportunidade de fazer uma peregrinação. Quando a gente vai em peregrinação, nós somos convidados a levar o essencial. Eu já vivi a experiência belíssima de fazer uma peregrinação de 10 dias. Dos 10 dias, 8 eu fiquei sem mala. E sobrevivi. Quando a mala chegou no 8º dia, eu olhei para aquela mala e disse: eu não precisava dela. Nós não precisamos mais do que aquilo que Deus quer para nós. Tenha coragem de ser uma mulher que faz essa peregrinação nessa terra. Uma peregrinação bonita, uma peregrinação feliz. Deixa de lado. Queira se tornar um homem ou uma mulher do Espírito, que reza com a vida. Não é que fica rezando o tempo todo com a mão erguida e louvando a Deus. É importante sim, mas a sua vida exala o perfume agradável de Deus. A sua vida exala uma verdade que você encontrou. Meus irmãos que estão no controle mestre, meus irmãos que estão na lanchonete, no pastel, na acolhida, no bazar, nas casas da Canção Nova aqui em todo o mundo, eu digo a cada um de nós: não tenhamos medo de dar a Deus o lugar que é dele em nossas vidas. Não tenhamos. O lugar que é de Deus precisa ser de Deus. Eu digo aos meus irmãos, convocando a todos nós, mas eu digo a você: levante-se e dê a Deus o lugar que é dele dentro da tua vida. Eu convido você que está aqui a levantar. Eu convido você que está andando pela chácara: levante-se, mas deixe que Deus se levante na sua vida. Deixe que Deus se levante no seu ser, e que de fato você seja um homem, uma mulher que sabe
Esta vida é passageira. Nós somos peregrinos desta terra. É para lá, é para o céu, é para o alto que Deus nos criou. É para o céu que Deus nos quer levar. E para levar-nos para o céu, Ele precisa que nós sejamos homens e mulheres profundamente do Espírito. Profundamente. E aqui eu digo a você: não vale a pena mentir. Eu não sei qual é a tua verdade. Você que está vendo a TV Canção Nova agora, eu não sei qual que é a sua verdade, mas eu digo com todo o carinho do meu coração: Deus conhece a sua verdade, e é nessa verdade que Ele quer trabalhar. Então dê a Deus a verdade dEle. Rezemos, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, levanta o seu braço diante da sua verdade, daquilo que você é, Eis aqui a minha verdade, Jesus. daquilo que você vive, das lutas que você tem. Consagrada na Canção Nova, Jesus. Vá respondendo a toda essa pregação, Eu quero ser dizendo: assim, Senhor, eu Jesus. quero as coisas do alto. Eu quero Jesus. Eu do quero céu. ser do Espírito. Eu quero ser Eu quero uma ser mulher do conduzido pelo Eu Espírito. quero ser conduzida pelo Espírito. Não importa agora Eu quero, Jesus. em que grau você chegou aqui, Eu quero ser uma mulher do Espírito. mas o que importa é prosseguirmos daqui para frente, Eu quero, sendo do Jesus. Espírito Santo, agarro convencidos essa pelo chance que o Senhor me Espírito deu nesta e na manhã, certeza que Jesus. precisamos buscar o Eu alto, quero, Jesus. Eu que quero, precisamos Jesus. passar Eu para a preciso. segunda morada, que precisamos Jesus. ir em direção ao céu. Eu quero, Jesus. Eu Diga, preciso. diga você: eu quero, Eu Senhor. quero, Senhor. Eu quero, eu preciso, Jesus. eu desejo, Eu eu desejo. sonho com isso, Eu sonho Senhor. com Eu isso, sonho Senhor. com o céu, Senhor. sonho com o céu, E eu estou Senhor. aqui já, dando este Estou primeiro aqui, Senhor. passo. Dando o primeiro Vindo passo. a Canção Nova, foi esse meu primeiro passo, Senhor. Assistindo a Canção Nova é o meu primeiro passo. Ouvindo esta pregação é o meu primeiro passo. Senhor, eu quero prosseguir daqui para frente. Eu quero, Senhor, buscando o alto. Levanta o seu braço bem alto, meu irmão. Bem alto, isso. Isso. Lá para cima. E diga: o meu destino, O meu destino, o meu caminho, o meu caminho, a minha chegada a minha chegada é o céu. É o céu. Levanta bem o seu braço e diga: é para lá, é para o céu, é para o alto. É pro lá, Eu Senhor, quero pro alto, ir é para o pro céu. Eu quero ir para o céu, Senhor. E por isso vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, conduzir a minha vida, Vem conduzir controlar a o minha meu ser, vida. Controlar o meu viver. ser, o meu viver. Eu dou permissão. Eu dou permissão. Eu Jesus. deixo, Espírito Eu Santo. deixo, Espírito Eu Santo. sei que o Senhor não faz nada. Fala isso: eu sei que o Senhor não faz nada Eu sei que o Senhor não faz nada sem a minha permissão. sem a minha permissão. Por isso eu permito. Por isso eu permito. Age em mim, Espírito Santo. Haja em mim, Espírito Santo. Trabalhe em mim, Espírito Santo. Trabalhe em mim, Espírito Me coloca Santo. rumo ao céu. Me coloca rumo ao céu. Cantemos juntos, meus irmãos, se entregando ao Espírito, se abrindo à graça do Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Solta a sua voz e canta forte isso. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, dando permissão a Ele, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver. Com a mão sobre a sua cabeça, seus pensamentos, o meu pensar, sobre a sua boca, o meu falar, sobre o seu coração, o meu sentir. Abre os seus braços e canta. Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Antes de nós continuarmos a cantar,
A Marilena, ela falava que nós precisamos ser sem estar aqui no palco, por exemplo. Nós temos que agir sem estarmos na frente das pessoas. E eu usei o palco aqui porque nós estamos à frente. Então nós não precisamos ficar como que numa novela, desempenhando um papel. Nós precisamos agir naturalmente. O que fazemos aqui precisa ser o resultado do que nós fazemos fora daqui. Aqui nós só continuamos. E aí Deus colocava no meu coração a seguinte coisa: existem detalhes, coisas muito pequenas, que são do nosso temperamento, que fazem parte da nossa história, que são feridas, resultados de feridas, machucaduras, e geram em nós atitudes que nós precisamos começar a eliminar da nossa vida. Uma irritabilidade fora do normal. Tem gente que não pode nem sequer pensar que vai ser pisado no seu calo, que pronto, não precisa nem pisar, né? Tem gente que não pode ver uma situação difícil que solta um palavrão, já está acostumado. Tem certas regiões do país que nós falamos: ah, isso aí nem mais palavrão. Já se tornou um costume. São costumes que não devem fazer parte da nossa vida, porque nós vamos rumo ao alto, e lá não entra certas atitudes. Então nós precisamos começar a eliminar. Tem gente que é rude, grosso. Você fala uma palavra, a pessoa e diz: eu sou assim mesmo. Meu irmão, você é resultado, essa atitude é resultado de alguma coisa na sua história, mas você não é assim. Existe doçura em você, existe boas palavras em você, existe uma capacidade de receber no silêncio. Tem pessoas que dizem: eu não levo desaforo para casa. Não é exatamente assim. Você tem capacidade de absorver, pensar e responder de uma forma cristã. Existe essa capacidade em você. Amém. E a partir de hoje, movidos por esta pregação, nós possamos começar a eliminar as pequenas coisas, para podermos caminhar mais certo rumo ao céu. Vamos cantar de novo. E agora pensa nesses detalhes que você tem e só você conhece, nesses pecados que você tem e só você conhece, coisas pequenas que você traz com você. E nós vamos pedir ao Espírito agora que quando Ele vier controlar o nosso ser, o nosso pensar, o nosso falar, ouvir, o coração, os sentimentos, as atitudes, que Ele venha eliminando e curando aonde precisa curar, trabalhando aonde precisa trabalhar. Levanta o braço comigo assim e diga: eu sou uma pessoa nova. Eu sou uma pessoa nova. O que é velho ficou para trás, Porque o velho ficou para trás. a partir de agora É é rumo ao céu. rumo ao céu. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver. Sim, lava, Espírito Santo, o meu pensar, o meu pensar. Sim, purifica o meu falar, o meu falar. Cura o meu sentir, o meu sentir. E transborda no meu agir. Você canta: Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. E levanta
seus braços e reza no Espírito. O ministério nos ajuda, tocando essa canção, e você levanta os seus braços e reza no poder do Espírito. Nós queremos pedir que todo esse lugar seja preenchido pela graça de Deus, pela força do alto, pela vida nova, controlando o nosso ser, controlando o nosso viver, o nosso temperamento, trazendo em nós a vida nova do Espírito, trazendo de Deus a novidade para esta hora. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito aqui, vem Espírito Santo de Deus em quem nos acompanha pela TV, pela rádio, pela internet, por tantos outros meios, Senhor. Quem está nos Twitters, quem está nos Facebook, nas redes sociais, em todos os lugares, Senhor, nós pedimos, vem Espírito Santo, preenche este lugar que somos nós, preenche este lugar que é o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, a nossa existência precisa ser repleta de Deus, repleta do poder do alto. E Deus quer nos dar esta manhã, Deus quer nos dar esta graça, Deus quer renovar em nós, meus irmãos, o entusiasmo por acreditar, a fé, a esperança, a alegria que Deus está entre nós, controlando o nosso temperamento, controlando nossos relacionamentos de vidas passadas, de tantas vidas fora do lugar, fora da vontade de Deus. Se você não reza assim, não tenha medo. Queria lavandoria, lavandar, queria lavandoria, queria lavandoria, se queria samandaria, viria mandar, queria mandar, samanaia, queria lavandoro, queria lavandar. É a unção de Deus neste lugar. É o Senhor que vem com seu Santo Espírito e quer visitar a nós. Queria lavandori, se mandar andar areia, iria mandar andar, queria lavandaria, lavar. Você que não reza tanto tempo assim, de onde você está, fazendo o que você está fazendo, reza agora. É o céu vindo em nosso socorro, é Deus vindo em nosso socorro. Queria lavandaria, lavalaria, 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 batiza-nos, Senhor, com teu Santo Espírito. Esse batismo que dá vida nova, esse batismo que é o dínamo de uma vida nova, esse batismo que nos levanta do chão, que nos faz homens e mulheres do Espírito. Batiza-nos, Senhor. Preenche todo esse lugar que é o nosso coração com teu Santo Espírito, Senhor. Preenche esse lugar, isso mesmo, reze. Vamos fazer um canto harmônico, vamos fazer tremer este lugar no nosso coração com a força do céu, com a força de Deus que habita este lugar, que habita este lugar. Levanta o seu braço e façamos esse canto. Solta a sua voz agora e ora na linguagem dos anjos. La balaria, la balaria, la balaria, la balaria, la Shiria, la balaria, la cantoria, la balaria, la balaria, la balaria, la balaria, la Shiria, la balaria, 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 la Shiria, la balaria, la balaria, la balaria, la balaria, la balaria, la balaria, Shiria. Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.